Bom dia, pessoal! Hoje é dia 29/4. A gente está aqui em mais uma sessão, mais um ao vivo. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante importante. São dois temas principais que a gente vai tratar na aula de hoje. O primeiro diz respeito ao desenho de lajes, a modelagem em 3D de lajes dentro de um projeto, num contexto em que a gente está elaborando todos os elementos arquitetônicos, como as paredes internas, as esquadrias separadamente, que a gente vai fazer posteriormente. Então, dentro desse contexto, a gente vai modelar as lajes do projeto de um modo organizado, e esse é o segundo ponto que a gente vai abordar hoje, é a organização do trabalho. Para que o trabalho do SketchUp possa ser compreendido ou possa ser utilizado profissionalmente, no escritório, dentro de um processo de projeto, é preciso ter uma organização de como fazer esse trabalho. Porque se você trabalha, por exemplo, de manhã num escritório e uma outra pessoa vai pegar esse projeto para trabalhar à tarde, é preciso ter uma lógica comum que todas as pessoas que estão envolvidas no projeto entendam para que todos consigam lidar com o modelo. E como o SketchUp é um software aberto, assim, você pode fazer tudo que você quiser. Tem uma frase que eu escutei uma vez muito bacana, que eu achei incrível, assim, que diz que o SketchUp é um software psicodélico, porque você pode fazer tudo nele, você pode fazer tudo de modo muito caótico, sem agrupar nada, sem se preocupar com nenhuma organização, e meio que você vai fazendo na louca. Isso te dá uma série de problemas depois, mas enquanto você vai fazendo, você consegue ir trabalhando. Ao mesmo tempo, é o software que permite você trabalhar com uma organização bem estruturada, e sobre isso também que a gente vai falar hoje. Então, temos dois temas para a aula de hoje: o assunto de lajes e o assunto da organização do trabalho. A gente já viu um pouco sobre a organização do trabalho, sobre configuração de conformação de grupos, componentes, só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho na aplicação desses conceitos aí direcionados para o trabalho que a gente vai fazer. Então, a gente tem duas coisas: tem o desenho aqui e o nosso trabalho do SketchUp, que até agora ele está aqui com essa configuração, tá? Eu tenho apenas as paredes produzidas. As paredes, elas foram produzidas e agrupadas, então eu tenho um grupo de paredes da cobertura, um grupo de paredes do subsolo e um grupo de paredes do térreo. As paredes do subsolo, ela tem um mais, e eu então tenho aqui paredes SS1, paredes S2 e os pilares, cada componente aqui dentro desse grupo. E nas paredes da cobertura eu tenho então a platibanda 1 e a platibanda 2. Já nas paredes do térreo eu tenho um único grupo com todas as paredes. Então, essa é a organização, é a estrutura aqui do meu trabalho e sobre ela que eu vou trabalhar. Quando a gente fez a modelagem das paredes, a gente teve que dar um push-pull na altura dessa parede. E a altura que a gente escolheu para dar para a parede foi a altura, essa altura aqui, ó, relativa aos 2,15 mais os 2,25, que deu 2,40, foi a altura que foi considerada a partir do piso interno até a parte de baixo da laje. Foi essa distância que a gente utilizou como referência para construir a parede, essas paredes todas que a gente construiu. Então, quando a gente desenhou a parede, o que a gente desenhou foi isso daqui, ó, considerando a parte embaixo da parede, ela foi considerada aqui, ó, e a parte de cima da parede ela foi considerada aqui, alinhada com a parte de baixo aqui da laje. Então, quando eu construí as paredes internas, elas foram construídas com essa altura aqui, e quando eu construí as paredes externas, elas foram construídas com a mesma altura. Agora a gente vai construir a laje, e a espessura dessa laje
ela vai ser construída para baixo, porque o nosso ponto de referência para o início da construção da parede era esse, e agora para o início da construção da laje, então, é o mesmo ponto, né? Mesma altura de ponto, e a gente vai construir a espessura da laje aqui, que é 15. A gente vai, a partir do piso interno, a gente vai construir a laje para baixo. Para cada um dos pavimentos, então, quando eu for falar da cobertura aqui, ó, eu vou falar da platibanda e eu vou falar de que eu vou fazer a laje aqui por baixo da platibanda. Então, se eu tenho aqui essa parede que eu construí por fora, alinhado aqui no piso, eu vou construir a laje como se ela fosse por dentro do espaço. E posteriormente, eu vou completar essa parede aqui. Eu vou abaixar um pouquinho essa parede para que quando eu tiver a próxima parede lá do pavimento de baixo, isso daqui fique contínuo. Eu olhando por fora, eu vou ter uma continuidade e não vou ficar vendo nenhuma laje, nenhum pedaço, nenhum material, pedaço de laje por ali. Então, no resultado final da minha casa, eu vou ter uma parede com o mesmo material lá no final. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com modelagem, então a gente tem que pensar como os materiais vão ser apresentados lá no final. A primeira coisa que a gente tem que observar, eu vou ver como é que estão as minhas camadas. Aqui nas minhas camadas, o meu desenho está organizado com 3 camadas. Na camada Layer 0 estão todas as coisas desenhadas. A camada Layer 0, portanto, tem todos os objetos. Olha aqui, ó, tudo que está desenhado está na camada Layer 0. A camada guias tem apenas as guias. E a camada imagens, ela tem os objetos aqui que eu inseri como as imagens. Para fazer as lajes, eu vou desligar as imagens, porque isso vai me possibilitar visualizar melhor o piso aqui dos meus pavimentos. Eu vou começar pelo subsolo, eu vou fazer um desenho aqui por dentro, e eu tenho 2 processos principais para realizar esse desenho. Eu vou fazer olhando por baixo, olha, porque por baixo fica mais fácil eu conseguir enxergar todo o contorno aqui do subsolo para desenhar. O primeiro processo é aquele processo em que eu construo ponto a ponto, eu vou desenhando ponto a ponto aqui para fazer o contorno de todo o meu piso. Vejam que eu não estou dentro do grupo de paredes, ó, o grupo de paredes está lá, eu estou desenhando por fora desse grupo. E eu fiz o contorno do piso e eu vou dar o push-pull para baixo com a medida de 15. Fiz o push-pull da laje para baixo e ficou essa diferença mesmo, que a gente vai ajustar depois. Mas é porque quando eu tenho uma porta, eu tenho que considerar a porta a partir do piso interno. Então, quando eu fiz lá a abertura da minha porta, eu coloquei contando com a altura 0 aqui. Na hora que eu desenhei essa porta, eu considerei essa linha como sendo o nível do piso interno. E a mesma coisa quando eu fiz o desenho aqui da altura do peitoril da janela. Então, quando eu dei 1,50 m para a altura do peitoril da janela, é porque eu estava considerando, né, do piso interno, eu estava considerando a altura que ia do piso interno até o peitoril da janela. 1,50 m que eu coloquei lá, era essa altura. Então, tudo foi considerado a partir como se essa linha fosse a linha do piso interno. Por conta disso que eu preciso, na hora de modelar as lajes, eu preciso, então, fazer a espessura da laje para baixo. Uma vez que eu fiz aqui, então, essa laje, eu vou dar 3 cliques nela e vou criar um grupo. E vou chamar isso de laje. Laje é com J, tá, pessoal? Laje subsolo 1. Então, eu já tenho um grupo. Vamos ver na estrutura como é que ela apareceu. Laje subsolo 1 dentro da minha estrutura de objetos. Então, eu tenho agora as paredes e eu tenho um objeto laje subsolo 1 aqui. Agora, eu vou criar a laje subsolo 2 por um outro processo, que vocês podem utilizar também. Eu acho bem prático esse processo que eu vou explicar. Ao invés de eu desenhar pegando todos os pontos, eu vou desenhar por retângulos. Eu vou construir vários retângulos aqui, ó. Então, eu vou pegando cada retângulo, ó. Pego um aqui, aí eu pego o outro aqui. Eu vou construindo os retângulos
E aí eu apago essas linhas aqui, aqui, e eu tenho toda a minha superfície aqui, ó, que por enquanto ainda não está com push-pull. Eu vou dar push-pull e vou alinhar com essa laje aqui, porque já tem 15 centímetros de espessura. Feito isso, eu vou agrupar e chamar de laje subsolo 2. Laje SS2 é o nome que eu vou dar para esse objeto. E eu vou fazer a mesma coisa, então, agora aqui para o meu pavimento térreo. Por dentro das paredes externas, eu preciso ter toda essa laje. Então, eu vou aqui por baixo e eu vou começar a desenhar com o processo de retângulo. Lembrando que você vai fazer essa laje de modo que as paredes verdes aqui, que são as paredes internas, elas fiquem apoiadas nessa laje. Então, você vai considerar como se fosse só as paredes externas e vai desenhar uma superfície inteira aí pegando as paredes externas. Às vezes a gente precisa ajustar um pouquinho depois que a gente faz. Aqui não ficou correto, na verdade. Essa laje ela tem que pegar por dentro aqui da parede externa. E agora eu vou apagar as linhas que ficaram a mais. Eu acho que vale a pena nesse caso, para ficar menos confuso, pegar as paredes do térreo aqui e esconder. Na informação da entidade eu tenho um olhinho, ó, eu posso esconder aqui essa parede. E eu posso apagar todas as linhas de dentro. Eu vou fazer o push-pull aqui de 15 para baixo. Vou selecionar 3 cliques, criar um grupo e chamar de laje do térreo. E eu tenho a minha laje aqui, olha. Eu tenho a laje do subsolo, eu tenho a laje do térreo. E agora eu vou fazer a laje aqui da cobertura. Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? Eu vou fazer aqui a laje da cobertura. E a cobertura ela tem duas situações. No lado mais estreito aqui eu tenho uma laje e do outro lado eu tenho um telhado inclinado. Aqui, como vocês ainda não viram o telhado, depois vocês vão ter uma disciplina específica de estruturas de madeira e aço em que vocês vão ver como que acontece o telhado de modo mais detalhado. Mas por enquanto a gente vai fazer como um plano inclinado para desenhar esse telhado, entre aspas, aqui, tá? A gente vai considerar como se fosse um plano inclinado. Primeiro eu vou fazer desse lado mais estreito a laje. Então, com o mesmo processo, eu vou olhar por baixo, já tô na camada 0, e vou desenhar por retângulos, vou desenhar aqui. Acabei ficando com duas lajes, vou apagar as linhas que não são necessárias. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo selecionar todas elas e apagar de uma vez só. E aí eu dou push-pull de 15 para baixo. 1, 2, 3 cliques. Vou agrupar, vou chamar de laje cob 1. 1, 2, 3, criar grupo, laje cob 2. E a terceira laje é essa que seria o telhado, mas que a gente vai fazer como um plano inclinado. Ele vai acontecer aqui. Então, eu tenho o que eu fiz até agora. Foi essa laje daqui. Por enquanto, eu fiz essa laje. Agora, eu vou fazer esse plano inclinado. Vou desenhar como se fosse um plano inclinado aqui. E depois, eu vou fazer essa viga calha aqui. Eu preciso desenhar o perfil dessa laje inclinada, porque se eu desenhar o perfil aqui, ó, eu já dou push-pull, já faço ela inclinada inteira. E o jeito que eu vou fazer isso, pegando aqui a trena, eu pego a trena num ponto qualquer aqui, quando eu puxo e fica rosa, significa que eu vou dar uma medida, e essa medida vai ser a medida exata da linha paralela com aquela linha que está indicada aí como rosa. Se eu trago para algum outro ponto e não fica rosa, ele não vai necessariamente fazer a medida exata entre elas, mas a linha que eu estou construindo continua sendo inclinada tal como aquela primeira linha. Então, o que eu posso fazer é pôr essa linha, por exemplo, aqui nesse ponto, e a partir dela eu vou pôr 30 centímetros aqui, para que eu tenha esse desenho aqui, para que eu tenha essas linhas e eu possa construir um desenho de perfil. Então, esse plano que eu estou construindo, que eu vou dar push-pull, ele vai servir como a referência para eu fazer ali a minha cobertura. E eu vou dar push-pull até
esse alinhamento. Então, com isso, eu fiz uma laje inclinada. Eu fiz o desenho de uma linha inclinada. Essa linha, ela não era só uma linha, ela tinha uma espessura, ela era um polígono. 1, 2, 3. Vou selecionar e vou agrupar e vou chamar esse grupo de telhado. Lembrando que aqui a gente está fazendo um volume esquemático desse telhado. Esses objetos eu vou pôr na camada guias. E aí pronto, eu tenho tudo certinho aqui. Então eu tenho as minhas lajes e antes de montar a casa, eu vou vir aqui, ó, em cada uma das paredes externas, vou entrar, 2 cliques, entrei dentro do grupo e eu vou dar push pull para abaixar essas paredes. Ó, vou abaixar todas as paredes externas para que elas fiquem alinhadas com a laje. Então, o que eu tenho agora? Olha, as paredes internas, elas continuam iniciando aqui na parte superior da laje, porém, as paredes externas, elas estão agora um pouquinho mais abaixo. E quando eu faço isso, surge então a questão aqui de como que as soleiras vão acontecer. Então, eu vou dar 2 cliques nessa laje e vou completar. Vou desenhar a linha aqui e dar um push pull para que a soleira aqui fique até o final daqui do meu vão. Então, eu vou ajustar em todos os lugares que eu fiz, eu vou ajustar essa minha soleira, ó. Vou dar 2 cliques para entrar no objeto da laje, vou construir a linha para desenhar, dividir essa superfície daqui, para que ela possa ser puxada só nesse pedacinho e não seja puxada ali aonde tem a parede. E a mesma coisa eu vou fazer com essa soleira externa aqui, ó. Para que eu fiz essa linha aí, ó? Eu vou apagar, eu vou esconder esse objeto aqui para vocês verem, olha. Eu fiz essa linha para que quando eu der push pull, venha só essa parte daqui. Eu não quero dar push pull no outro lado, porque aqui tem parede. Então, por isso que eu precisei construir aquela linha. Construir aquela linha e aí, então, eu tenho aqui a minha soleira. Se eu quiser detalhar um pouco mais essa soleira dentro desse objeto da laje, eu posso entrar nele e eventualmente construir aqui uma linha, ó. Copiar uma linha aqui de 3 centímetros para baixo, dar um push pull aqui. Eu tô detalhando aqui o desenho da soleira, olha. Apesar dessa soleira estar, neste caso, pertencendo ao objeto da laje, ó, faz parte do objeto da laje porque eu simplesmente dei uma aperfeiçoada ali no desenho da laje. Então, feito isso, eu tenho aqui, já baixei, vamos ver nos demais pavimentos, eu vou então também fazer a mesma coisa, eu vou entrar no grupo da parede e dar push pull. Quando eu dei 2 cliques, eu entrei no grupo parede subsolo, 1, 2. Só que dentro do grupo parede subsolo, eu tenho um outro grupo de paredes SS1 e paredes SS2. Então, eu tenho dado mais 2 cliques para entrar no grupo desta parede. Para daí, então, eu conseguir dar o push pull aqui. E a mesma coisa na outra parede. Eu preciso dar 2 cliques para entrar na edição dessa parede, para que eu consiga, então, dar o push pull dessa parede. E eu preciso também, os pilaretes, eles também estão mais altos, então eu vou ter que entrar neles. Como eles são componentes, na hora que eu puxo para editar um deles, já edita todos. E todos eles eu vou deixar na altura dessa parte inferior aqui da laje. Tá feito. Eu vou só abaixar então aqui, 1, 2, mais 1, 2, para entrar dentro da edição dessa parede. E eu preciso, por fim, também editar essa daqui, ó. Pronto, agora eu tenho todas as paredes editadas com a parte de baixo delas alinhadas com a parte inferior da laje. Então, a gente fez as paredes, as lajes, parede, laje, parede, laje. Agora, eu vou entrar no segundo assunto que diz respeito à organização do trabalho. Parte dele tá aqui, só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho, porque essa estrutura ainda não tá super bem organizada. O que eu vou fazer é pegar cada pavimento, então eu vou abrir uma área em volta aqui de cada pavimento e para cada pavimento eu vou criar um componente, não vai ser grupo, vai ser componente, eu já vou explicar por quê.
Então aqui eu vou chamar de pavimento térreo, esse vai ser um componente. Um outro componente aqui vai ser pavimento subsolo, então vou com o botão direito do mouse criar componente. Vou chamar só de subsolo. E o próximo, eu tô selecionando com uma janela para que eu tenha certeza de que eu tô pegando todos os objetos daquele pavimento. Com o botão direito de mouse, componente, pavimento cobertura. Então eu tenho aqui agora a minha organização em 3 objetos. Um objeto chamado pavimento cobertura, pavimento terra e pavimento subsolo. Como eu fiz como componente, qual que é a parada do componente? Se eu vier aqui na janela de componentes e vier aqui nessa casinha, eu vou ver todos os componentes que eu tenho nesse trabalho. Quais são? Eu tenho a criatura lá, que já vem com um arquivo. Eu tenho cobertura, térreo, subsolo e além disso eu tenho o pilarete, que era o componente que a gente havia criado na outra aula. Então, esses são os meus componentes. Qual que é a vantagem do componente? Então, eu posso manter as minhas plantas lá e eu posso puxar, por exemplo, olha, se eu clicar aqui no subsolo, eu posso trazer um subsolo para cá. Então, o componente, ele traz uma cópia, eu vou trazer agora o térreo e eu vou montar a minha casa, ó. Vou trazer o térreo para cá e vou trazer a cobertura para cá. Então eu montei e a vantagem do componente é que eu consigo trabalhar aqui, se eu estabelecer um material para esse objeto aqui, ó, telhado, eu vou estabelecer um material. Na hora que eu aplico o material aqui, como isso é um componente, ele tem um vínculo com este outro daqui. Então, tudo que eu alterar neste vai acontecer aqui na casa montada. E qual que é a vantagem? Eu vou selecionar tudo aqui ainda, olha, porque na minha estrutura agora eu tenho muitos objetos, eu vou criar um grupo chamado casa montada. Só para que aqui na minha estrutura eu tenha um grupo casa montada todo recolhido. Dentro desse grupo casa montada eu tenho 3 componentes, o subsolo, o térreo e a cobertura. E aí aqui separado fora dessa casa montada eu também tenho uma cópia desses componentes. Então a vantagem de eu trabalhar assim é que eu, ao invés de eu precisar ir lá dentro da casa para ver como é que tá ficando, se tá correto, se não tá correto, ao invés disso eu posso trabalhar nessas plantas. Então, se eu quero detalhar o banheiro, imagina para eu detalhar o banheiro aqui, vai ser mais complicado do que se eu vier aqui e trabalhar com os objetos do banheiro. Aqui eu consigo visualizar as plantas também. Então, eu não preciso perder essa referência e eu consigo visualizar a casa inteira montada aqui. Então, olha que interessante, ó. Eu vou buscar um componente aqui, eu vou lá no componentes e vou buscar uma caixa d'água. Vou trazer uma caixa d'água para cá. Quando eu faço isso, não tá com caixa d'água aqui, certo? Por quê? Eu tenho a minha caixa d'água e ela está fora do componente. Então, eu tenho o componente da cobertura, mas a minha caixa d'água está fora do componente. Por isso que não está aparecendo aqui. Como é que eu resolvo isso? Se eu pegar, olha, eu vou pegar aqui esta caixa d'água aqui na estrutura e vou jogar essa caixa d'água para debaixo da hierarquia do pavimento da cobertura. Então, assim como eu tenho laje, eu deveria ter caixa d'água nessa hierarquia aqui, como se fosse mais um item subordinado à hierarquia do pavimento da cobertura, mas por enquanto ela não tá assim. Então, como que eu resolvo isso? Eu pego a caixa d'água e arrasto ela para o lugar que eu quero. Eu quero que ela fique numa hierarquia equivalente à hierarquia no mesmo nível de hierarquia do telhado, da parede de cobertura, da laje de cobertura. Então, agora ela está dentro deste pavimento cobertura. Por conta disso, na hora que eu trago ela para dentro dessa hierarquia, o que aconteceu? Apareceu aqui. Por quê? Porque agora ela está dentro do componente da cobertura. Então, se ela está dentro do componente da cobertura e esse elemento que aparece aqui
é uma cópia do componente da cobertura, ela passou a aparecer aqui na minha casa montada. Então, é muito fácil eu trabalhar desse jeito, porque eu posso incluir. Vou pegar lá a figura humana. Eu vou pegar na casinha. Posso pegar o James lá, o Mark, que chama Mark. Eu vou colocar o Mark aqui, ó. Coloquei ele aqui dentro da casa. Ele está aparecendo aqui? Não está. Por quê? Porque ele está posicionado ali, mas ele ainda está fora do componente do pavimento térreo. Na hora que eu jogar ele para dentro do componente do pavimento térreo, ele apareceu aqui, ó. Porque agora ele está dentro do componente do pavimento. A primeira coisa que vocês fazem quando abrem um arquivo de sketch, vamos olhar a estrutura. Porque a estrutura vai me permitir entender a organização do trabalho. Como a pessoa que fez organizou o trabalho. E se tiver feito de um modo lógico, vocês vão conseguir localizar aqui todos os objetos. Então, agora, o que faltou foi fazer ali a viga calha. Então, eu vou ligar aqui a imagem para eu conseguir localizar a viga calha aqui, ó. Eu quero ocultar as paredes da cobertura, não quero ocultar a cobertura inteira. E vou ocultar aqui esse telhado. Então, eu tenho, só para ver aqui a distância, daqui até aqui eu tenho 75 e daqui até aqui eu tenho 40. Para fazer essa viga calha aqui, ó, primeiro eu vou entrar dentro da edição aqui do componente. Vou dar 2 cliques para entrar dentro dessa edição. Vou copiar isso daqui 15 centímetros para cá. E essa viga calha, deixa eu ver se eu acho alguma cota aqui. A platibanda, ela tá vindo até aqui no meu desenho. A laje no meu modelo, ela tá vindo até aqui, assim, ó. Então, o que que eu preciso? Dessa distância, que vai ser os 50 mais a espessura da parede, que é 25. Então, aqui vai ser 75. Então, vou ter que colocar 75 aqui para frente. E como a laje já está alinhada com esse ponto, porque a minha platibanda já está vindo até esse ponto, eu preciso acrescentar essa medida. Essa medida é 40, ó. Que medida que é 40? Eu vou marcar em azul aqui, ó. Desse ponto até esse. Então, eu preciso pôr 15 para cá, 15 para começar a viga calha e 40 para o outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, 75, por isso que eu fiz aqueles 15, ó. Copiei aqueles 15 e aqui eu vou pôr mais 40. Pronto, é essa a minha viga calha. Eu vou marcar 15 aqui, vou marcar 15 aqui e esse vai ser o buraco, vamos dizer assim, da minha viga calha. Então, eu vou construir aqui a linha para fazer afundar. E antes de afundar, eu vou pegar essa parte de baixo, porque a viga calha, ela é um pouco mais baixa. Ela tem 30 no total, então ela tem 15 de furo. Então, tem que abaixar mais 15 aqui, para que eu possa abaixar 15 aqui e ter o perfil dela, ó. Só que ela vai passar para o lado de lá. Então, eu vou dar push pull. E ela vai passar para esse lado de cá e mais 75. Então, o que que aconteceu aqui? Olha, eu tenho esse objeto e esse objeto. O que eu posso agora é fundir os dois, né? Vocês lembram aqui desse botãozinho de união? Eu posso selecionar esse e criar uma união dessas duas geometrias, olha. Pronto, agora tudo isso é um objeto só. E vamos ver com que nome. Ele ficou com o nome união, então eu vou ter que renomear aqui para laje e cobertura. Os outros objetos estão escondidos porque eles estão escondidos dentro do componente. Desesconder. Aqui eu notei que quando eu fiz o telhado, olha, ele ficou num alinhamento maior do que eu precisava, porque ele tá pegando ali a viga calha, tá vendo? Então, eu vou precisar fazer esse ajuste, assim como essa parede também tá pegando na viga calha. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, entrar na edição dessa parede para eu fazer o ajuste necessário, ó. Vou dar push pull aqui e tirar esse pedaço. Agora, eu posso, no telhado, ó, vou sair da edição aqui da parede. Eu posso pegar o telhado, desenhar uma linha aqui e dar push pull para recolher aqui, ó. Ele tem que ser um pouco menor. E agora aqui, ó. 1, 2,
dois, até chegar na geometria. Quando eu chego na geometria, ele aparece pontilhadinho. Eu consigo selecionar a geometria. Então, eu vou fazer um recorte aqui também nessa parede. Ó. Dividir a superfície e consigo dar push-pull e ajustar aqui o desenho da parede, que ficou maior. Agora, ok, ó. A água cai no telhado, cai na viga calha. A água cai na laje, cai na viga calha. Então, vejam como é prático eu ajustar ali e aí aqui automaticamente já está ajustado. E aqui também eu vou precisar ajustar. Vamos fazer isso lá na... Vou dar 2 cliques. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cheguei na edição. Então, vou desenhar esse quadradinho. Se eu ocultar esse objeto, eu vou ver aquele quadradinho. Ó. Vou dar 2 cliques até chegar na edição desse objeto aqui para dar push-pull e comer esse pedaço do objeto. Então, vejam que a gente vai ajustando, consertando, vendo melhor. Cada vez que a gente trabalha aqui, a gente consegue enxergar mais o que está acontecendo e perceber os ajustes de modelagem que a gente precisa fazer. Ó. Vou entrar aqui dentro, fazer o quadradinho, esconder a laje de cobertura para eu enxergar. 2 cliques, vários cliques até entrar aqui no objeto para comer esse quadradinho e a minha laje de cobertura ficar bonitinha. Aqui, ó, faltou, ó, mais uma coisa que eu vi aqui, ó. A viga calha, olha como é que ela termina, ó. Ela fecha lá, né? Senão a água vai cair toda por aqui. Eu vou entrar, copiar essa linha 15 centímetros para lá, para que eu possa dar o push-pull aqui. Ficou lindo agora, né, pessoal? Ó, que lindo que ficou. Se eu fizer a minha escada, então primeiro, em que pavimento que eu vou fazer a escada? Isso é um questionamento. Tanto faz. Você pode fazer a escada daqui para baixo ou você pode desenhar a escada aqui no subsolo, né? Subindo aqui no subsolo. Então, se você for fazer a escada, primeira coisa, em que pavimento que você vai fazer? Nesse ou nesse? Qual pavimento você vai utilizar para construir tua escada? Na verdade, tanto faz. Eu vou fazer um bloco aqui, ó. A escada poderia ser... Eu vou fazer como se fosse uma escada básica, tá? Uma escada esquemática aqui. Faz de conta que isso é uma escada, tá? Então, eu vou criar um grupo chamado escada. Então, você poderia construir a escada neste pavimento, concorda? Poderia construir ela... Ficaria mais ou menos aqui. Faz de conta que isso é a escada. Então, essa escada... Por enquanto ela está fora aqui na estrutura, ela não está aparecendo na casa, ela só vai aparecer na casa na hora que eu colocar no pavimento térreo, aí apareceu na casa. Agora, se ao invés disso eu construir a escada neste pavimento, é a mesma escada, tá, pessoal? A casa é a mesma, o projeto é a mesma, a escada é a mesma, mas aí ela ficaria mais ou menos nesta posição. Então, se eu tivesse desenhado a escada pensando em desenhar neste pavimento, a única coisa diferente é o seguinte: na hora de empurrar ela na estrutura, eu não posso empurrar ela por térreo. Porque, ó, se eu empurrar ela por térreo, olha onde ela vai aparecer. Porque ela tá... Se eu entender que ela faz parte do térreo, ela tá desenhada longe do térreo. Então, o que eu tenho que fazer é, ao invés disso, pegar a escada e jogar ela pro subsolo. Porque a posição que eu desenhei a escada foi relativa ao pavimento do subsolo. É a posição relativa ao pavimento do subsolo. E aí, ela vai aparecer no lugar correto na minha maquete. É isso que precisa ficar entendido. A aula de hoje, o conteúdo é muito mais o entendimento da organização desse item de estrutura aqui, dessa janela de estrutura, do que propriamente desenhar. Eu acho, professora, que essa é a base principal aí do desenho, a gente conseguir compreender bem essas estruturas aí, né? Esses componentes, como fazer essas agrupações, né? E isso é o que diferencia quem sabe mexer com o SketchUp de quem não sabe. Porque assim, você consegue fazer uma casa Marvin sem usar grupo nem nada? Consegue. Só que você nunca mais mexe em nada. Você fez uma vez e se você precisar mexer alguma coisa lá dentro, Deus me livre e guarde e você precise, né? Então assim, não é o jeito correto de se trabalhar pensando num processo de projeto dentro de um escritório. Até você consegue fazer uma maquete lá, apresentar uma perspectiva. Mas dentro de um processo de trabalho em que isso faz parte de um contexto de projeto, daí já vai complicar,
né? Daí você não ter grupos, você não poder gerenciar os teus objetos, isso daí já vai complicar. Então, você coloca em cada grupo, não é uma regra, né? Você faz do jeito que você achar mais interessante, tanto o componente quanto o grupo. Você joga o que você achar naquele grupo ou existe uma regra para isso? A regra é o que você põe num grupo, você não desgruda nunca mais, né? Essa é a regra. Não, é verdade, porque se você puser paredes e lajes no mesmo grupo, você não vai desgrudar as paredes das lajes. Então a regra é essa: o que você pode manter grudado, uma coisa que pode ser dependente da outra, não tem problema estar no mesmo grupo. O que você quer ter a possibilidade de desgrudar algum dia, você tem que pôr em grupos diferentes. Esse é o princípio básico. Operacionalmente, eu costumo separar por elementos, né? Então, uma laje é um grupo, outra laje é outro grupo, as paredes um grupo, mas você pode ter um grupo de parede interna, um grupo de parede externa, daí vai um pouco de como você falou, né, do que cada um está entendendo como a organização do seu trabalho. Desde que faça sentido na estrutura, e se uma outra pessoa vai pegar o teu trabalho e continuar, que eu acho que essa é a grande diferença de você fazer uma coisa caótica sem grupo nenhum e de você ter um trabalho estruturado, é de você, de repente, você trabalha no escritório de manhã, à tarde é outra pessoa que vai mexer naquele trabalho. Então, se a pessoa abrir o trabalho e se ela olhar a tua estrutura e ela entender a estrutura, ela vai saber lidar com o teu modelo. Agora, se abrir e tiver tudo misturado, ela vai ficar se batendo, não vai conseguir interagir direito com aquilo, entendeu? Não vai ter muita lógica. Então, dá um pouquinho de trabalho nesse aspecto, de que tem que se preocupar em agrupar, faz uma coisinha, agrupa, às vezes a gente esquece, às vezes põe no grupo errado, a gente acha que tá num grupo, tá no outro grupo, e grudou parede com piso, e foi uma linha de cadeira lá no meio. Então, a gente, no começo, eu entendo que para vocês isso é muito complexo, porque, principalmente enquanto não tem a prática ainda muito consolidada, essa coisa do agrupamento tem muito erro, né? Quanto mais vocês entenderem os fundamentos e entender por que eles são necessários e por que eles existem, aí no fluxo de trabalho você já vai fazendo corretamente porque você sabe onde você quer chegar, né? Não é porque é assim, porque a professora falou que é assim, não é isso, né? Tem que entender a vantagem de se trabalhar com esse processo organizado. Acho que esse é o desafio aí, né, dessa aula. Cada ferramenta a gente tem que aprender a pensar como a ferramenta pensa, né? Como ela foi desenvolvida para ser pensada. E isso leva um tempo mesmo.